Salve, salve, moçada! Professor Evaristo falando. Eu gostaria de sintetizar a título de revisão, é claro, as características de um movimento artístico-literário de máxima relevância para nós que vivemos no século XXI, que é o romantismo, tá certo? O romantismo é um movimento revolucionário. Existe uma arte anterior ao romantismo e uma perspectiva artística, uma nova sensibilidade depois do romantismo. Então veja que o romantismo ele é fruto da Revolução Francesa. Não dá para pensar romantismo dissociado da Revolução Francesa, que foi uma revolução política, social, tá certo? E uma revolução que vai alçar a burguesia ao posto de classe dirigente, ao posto de classe dominante. E sempre quem faz arte numa sociedade, quem impõe os valores, quem impõe a sensibilidade é sempre a classe dirigente. E nesse caso é a burguesia. Portanto, o romantismo é a primeira escola literária burguesa. E nós precisamos saber que a principal característica da burguesia é o individualismo. Tanto é que isso é uma bandeira que vem do iluminismo, defesa das liberdades individuais. O indivíduo passa a ser o centro da existência. Tá certo? E daí, do individualismo burguês e do fato de que o romantismo é a expressão de uma visão de mundo burguesa, a gente chega na primeira característica do romantismo, que é o egocentrismo. Ego significa eu, centrismo, centro. Eu como centro do universo, eu como medida de todas as coisas. Isso equivale a dizer que a função da arte romântica é expressar o mundo interior do artista. É expressar o turbilhão interior do artista, os seus sentimentos, a sua visão de mundo. Tá certo? Egocentrismo. A segunda característica é resultado do egocentrismo, que é a originalidade, a autenticidade na arte. Veja que originalidade passa a ser algo positivo a partir do romantismo. Antes do romantismo, originalidade era considerada um defeito. Tá certo? Por que originalidade? Porque se a função da arte é expressar os sentimentos, a visão de mundo, a sensibilidade do artista, se ele seguir regras e modelos, se ele seguir um padrão, esses padrões servirão como uma espécie de amarra, de uma espécie de uma contenção lírica que vai impedi-lo de expressar os seus sentimentos verdadeiros e autênticos. Por isso a originalidade. Uma terceira característica é a defesa máxima da liberdade. Do ponto de vista social, essa liberdade vai resultar na rebeldia romântica, o gosto pela rebeldia, a inadaptação a regras e padrões de condutas na sociedade. Do ponto de vista político, é a defesa do liberalismo e da democracia burguesa. E do ponto de vista estético, artístico, é a defesa da originalidade. Tá certo? Uma quarta característica do romantismo é a idealização, uma das mais apreciadas nas questões de vestibular, diga-se de passagem. Fique esperto. Idealização, romântico idealiza tudo. Tá certo? Uma quinta característica é o sentimentalismo exacerbado. O romântico exagerado nos sentimentos. Daí sentimentalismo exagerado, exacerbado, certo? E uma sexta característica que eu acho bom você perceber, lembrar, que é a gênese de um novo tipo de personagem masculino, que é a figura do dandy, que começa com uma obra cujo título é Lord Byron, uma obra cujo título é Dom Juan, de um escritor chamado Lord Byron, um escritor, inclusive, que vai influenciar muitos escritores, em grande medida os escritores europeus e os escritores brasileiros. Um poeta chamado Lord Byron, tem uma obra cujo título é Dom Juan, que traz a figura do dandy, esse novo perfil masculino. O dandy é o homem fatal, o homem irresistível. Não necessariamente porque ele seja belo, não precisa ser belo para ser um homem fatal, um dandy. Né? Até porque o romântico, ele valoriza muito a conquista. Ele não quer que nada lhe seja dado de forma gratuita. Ele quer conquistar, certo? E a beleza é algo que alguém nos ofertou. Deus, o diabo, sei lá quem. Agora, ninguém é
feio é bonito porque quer. Agora, o dandy se arruma muito. Aí sim é um critério para ser um dandy. O dandy é muito vaidoso, ele está sempre muito bem arrumado, com o cabelo bem aparado, com elegância na forma de se vestir, sempre asseado, perfumado, tá certo? Agora, coitada da mulher que tiver o seu caminho cruzado por um dandy, porque ele é irresistível. No entanto, ele é incapaz de se decidir por uma única mulher. Ele se apaixona por uma mulher aqui e se entrega verdadeiramente, tá certo? Ele se entrega, ele se apaixona, ele ama. Só que ele anda em sociedade e se apaixona por outra. E aí, ao invés de ele se resolver, ele encontra uma terceira e ele vai só se complicando. Cuidado para você não confundir o dandy com o cafajeste. O cafajeste é aquele que tem uma mulher que ele ama, no entanto, ele procura outras mulheres por diversão. Mas ele já está resolvido por uma, tá certo? Agora, o dandy não. Ele ama diversas mulheres e é incapaz de escolher por uma só. É um novo tipo romântico que surge na literatura no século XIX, tá certo? Agora, o romantismo se divide em 3 gerações. Primeira geração, geração do nacionalismo, tá certo? Na Europa, os escritores, os artistas nacionalistas, eles vão retomar as lendas medievais em busca da essência da nação, na medida em que as principais nações europeias elas se formam ao final da Idade Média. Beleza? No Brasil, nós não tivemos Idade Média, claro, nós fomos descobertos, muito entre aspas, né, pelos europeus em 1500, não quero entrar aqui em relativizações, complexificar o debate, não é o momento, mas havia seres humanos vivendo aqui nas terras americanas durante a chamada Idade Média Europeia. Os índios. Esta geração no Brasil vai se caracterizar exatamente pela idealização da figura do índio. O índio surge como herói nacional. Beleza? Segunda geração, ultra-romantismo. Romantismo elevado ao seu grau máximo, né? Cujas características dessa geração são, primeiro, na prosa, utilização de temas que chocam o gosto burguês, a moral burguesa, certo? Como, por exemplo, o incesto, como, por exemplo, promiscuidade sexual, como, por exemplo, a necrofilia, dentre outros. Segundo, a melancolia. O ultrarromântico é muito melancólico. Quarto, a autocomiseração. Comiseração é piedade, dó. Auto é de si próprio. O cara é tão melancólico, sofre tanto que ele tem piedade, tem pena, tem dó de si próprio. Que mais? Quarta, idealização do amor. Talvez a característica mais importante do romantismo, tanto é que é a característica que permaneceu no imaginário popular, né? Quando se pergunta sobre o caráter romântico, as pessoas costumam associar o caráter romântico à idealização do amor. Tudo bem? E uma quinta característica é o escapismo, a fuga da realidade. O romântico não quer viver o seu tempo histórico. A sociedade o oprime, o cotidiano o oprime. Então ele busca fugir, sobretudo através de 3 formas. Através da idealização da infância, através das drogas, porque eles entendem que as drogas levam o sujeito para um paraíso artificial, além de abrirem as portas da percepção, favorecendo na construção artística, e através do suicídio. Tudo bem? E aí a terceira geração do romantismo, que é a geração da denúncia social, do engajamento político na Europa, vai resultar na crítica ao liberalismo e à opressão burguesa, uma defesa do proletariado, certo? No Brasil, essa geração vai se caracterizar pela defesa do abolicionismo. E no Brasil essa geração tem um nome específico, é condoreirismo. Por que condoreirismo? Vem de condor, que é uma ave que habita a Cordilheira dos Andes. E ela é tomada como metáfora para a atuação do artista. O artista tem que ser como o condor, voar alto no oceano social. Uma das características das aves é enxergar bem, né? A águia, por exemplo, está lá no alto e ela consegue enxergar a serpente, sei lá, uma jararaca, que tem até uma coloração que a camufla ali no mato. A águia consegue enxergar, dá o voo rasante, pega e leva embora a presa.
O artista tem que ser como o condor, ele tem que voar alto, como o condor é um pássaro muito grande, dá capacidade para voar muito alto, e voando muito alto ter uma ampla visão sobre as coisas, não é? Ter a possibilidade, ter um campo de visão muito extenso, ter uma visão muito aguda. Então o artista tem que fazer isso e enxergar os problemas sociais por meio da sua sensibilidade. A sensibilidade garante ele uma boa apreciação dos problemas sociais e denunciar esses problemas sociais por meio da literatura. Tudo bem, moçada? Então, em síntese, essas são as principais